perecerá quando aquele povo vê que não escolheu a Cristo. Vamos lá, no desespero? Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Os pecadores poderão entrar para o justo ficarão na celestial mansão. Ainda de pé. Depois dessa narrativa da irmã, mostrando um momento de desespero e um momento de calmaria, de felicidade, que nós esperamos em Deus vivermos esse dia, contemplarmos a sua glória, nós vamos ler aquilo que cantamos agora há pouco, Salmo capítulo 1, vamos ler a uma só voz, esse salmo que nós acabamos de cantar. Está na tela, todos a uma só voz, vamos fazer essa leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Verdade, a palavra de Deus é verdade. Amém. Nós vamos orar pedindo a Deus misericórdia para que nesse dia tão esperado, na celestial mansão, estejamos juntos com os nossos familiares, estejamos juntos com os nossos vizinhos, todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor estejam juntos nesse celestial dia. Amém? Irmão Roberto, Bruno, por favor, nos eleva a Deus em oração nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra, que tem contemplado a sua igreja, tem alertado a nós, que tem nos chamado ao arrependimento e a acreditar na sua palavra e a pregar e anunciar esse evangelho. Grande Deus, estamos diante da tua presença, porque queremos prestar o melhor culto ao Senhor. E diante de um mundo que tem visto o pecado muito de perto, nós te louvamos, porque tua igreja tem andado por um caminho de separação, tem estudado nesses dias arrependimento. Amém. E tem andado segundo o teu propósito. Aqueles, Senhor, que ainda não fazem isso, te pedimos que o Senhor se aproxime deles. Tenham, Senhor, a oportunidade de ouvir tua voz e trilhar nos teus caminhos. Amém. Mais uma vez, Senhor, obrigado. Obrigado pela mensagem que nós ouvimos e lemos, que nós cantamos, porque é feliz aqueles que ouvem a tua voz. Continua derramando tua graça sobre tua igreja e mais uma vez recebe nosso culto como um cheiro suave aos teus pés. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria quando a igreja se reúne
nos domingos, durante a semana, mas de uma forma especial no domingo, que nós temos a oportunidade de nos vermos e cultuarmos juntos a esse Deus que nos tem contemplado com a sua presença. E hoje nós estamos mais felizes ainda, porque a nossa alegria se renova dia após dia. E hoje nós vamos ter a oportunidade, que deveríamos ter no domingo próximo passado, de ouvir um pouco sobre o trabalho da Escola Bíblica Dominical, essa importante agência do Evangelho de Jesus Cristo, que tem trabalhado para crescimento e edificação da igreja. A irmã Semeis com a palavra, Hélia com a palavra. Nós temos um grupo muito bonito aqui que estão literalmente vestindo a camisa, né? E a igreja precisa vestir essa camisa também. Não sei quanto custa, mas é muito importante vestir a camisa dessa importante instituição, Escola Bíblica Dominical. As irmãs com a palavra. Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui como diretoria da Escola Bíblica Dominical. E antes de passar a palavra ao momento realmente da EBD, sobre tema de visa inoficial, gostaria de dizer aos irmãos que ontem nós tivemos uma reunião com todos os professores e sentimos a falta de muitos de vocês. Tivemos uma reunião muito produtiva, com aquele mínimo de professores que estavam ali presentes, mas nós fizemos a nossa reunião. Quero dizer aos amados irmãos que vamos ter um outro momento. Vamos dar continuidade, porque algumas coisas ficaram em pendência, porque o irmão não estava presente. Porque a presença dos irmãos, a sua opinião, a sua sugestão é muito importante em nosso meio. Como Escola Bíblica Dominical, nós só vamos crescer quando ouvimos o que precisamos melhorar, o que nós estamos avançando. Então, essa avaliação ela é muito importante quando se encontra professores e coordenação. Então, quero dizer aos irmãos, sei que cada um teve seu motivo. Hoje mesmo eu brinquei na classe de uma irmã, quando ela disse, eu estava doente, irmã Hélia. Por isso que eu não vi, eu disse, cadê o atestado? Brinquei com a irmã. Então, é muito importante, meu irmão, assim, quando a gente convocar os irmãos, a presença dos irmãos. Quero também dizer a todos os irmãos, professores, que nossa capacitação já está marcada. Dia 17 de maio, anote nas suas agendas. Não marquem nada para este dia. 17 de maio é um sábado. Vamos estar aqui toda a liderança e professores, onde estaremos recebendo a professora, a educadora religiosa, a irmã Sandra. Essa irmã é uma pessoa que tem trabalhado muito na área da educação, lá em Salvador. Já escreveu para a nossa revista da JUERP. Então, é uma pessoa que vem nos trazer, contribuir muito para avançarmos como Escola Bíblica Dominical. Então, precisamos estar aqui, professores. E quero também estender para os irmãos interessados em querer trabalhar na área da educação, que possa estar conosco. Vamos, a partir do próximo domingo, estender uma inscrição, porque por ser o dia todo, precisamos preparar um lanche e um almoço para os irmãos. Então, meus irmãos, quem tiver interessado, que não, o professor já está convocado. Agora, os interessados que não são professores, mas têm interesse em conhecer e se aprofundar mais na área da educação da sua igreja, está sendo convidado para passar conosco o dia 17 de maio. Coloque nas suas agendas. Isso é muito importante para o avanço como Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Então, nesse momento, eu passo a palavra à irmã Semeis, que ela vai fazer o momento realmente da EBD. Bom dia, igreja. Nós vamos ficar em pé, tá certo? E eu gostaria de informar para vocês a origem dessa camisa. Na realidade, essa camisa ela surgiu do coração de uma classe da nossa igreja, da nossa escola dominical, que foi a classe Boas Novas. Para isso eu convido a classe para vir aqui comigo, para juntos nós fazermos esse momento da EBD. Irmãos, você que tem família, que tem filhos,
que tem adolescentes, jovens, adultos. Eu vejo o irmão Hernan, alguns irmãos que trazem os idosos. É muito gostoso a Escola Bíblica Dominical. Ela é edificante, ela transforma vidas. É aqui que nós aprendemos, não é, irmãos? Então, assim, é um momento feliz. Outra coisa, eu gostaria de convidar os irmãos para o nosso momento inicial, a nossa abertura. A nossa abertura ela é de 7h40, né, até as 8 horas. É um momento de louvor, de compartilhamento, de oração pela Escola Bíblica Dominical. Nós vamos juntos, nesse momento, cantar, dizer o tema, a divisa, tá? Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse. Nós vamos dizer o tema, nós vamos dizer a divisa, e nós vamos todos juntos cantar o hino, tá? Encontra-se no boletim. Cada irmão pode colocar seu boletim, enquanto a mídia coloca. Olha lá o tema. Vamos lá, classe, bem bonito. Unidos, forças para, com propósitos. Novamente, unindo forças por um propósito, com propósitos. O propósito da EBD, a EBD, ela nasceu no coração de Deus, né? É como a família. A EBD é uma extensão. Ela nasceu no coração de Deus. Jesus, ele começou os ensinamentos e ele trouxe para nós através da EBD. A EBD, ela começou muito tempo, né? Durante muitos anos, e ela vem mantendo a igreja de pé. Irmãos, o objetivo da EBD é muito maior do que alguns irmãos pensam. A EBD, só vou na hora do culto. Irmão, você está perdendo de crescer, de estudar a Bíblia, de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, porque é nesse momento da EBD que você recebe esse alimento, unindo forças por uma EBD com propósitos originados por Deus. A divisa, vamos lá, Mateus 28, esse todo mundo sabe de cor, né? Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá? E em todas as nações, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos abrir os nossos cantores no hino 441, eu gostaria de chamar a irmã Fátima para reger este hino. Vamos cantar bem bonito, tá? Com bem expressão.
No próximo domingo, irmãos, quem estará fazendo este momento é a responsabilidade da classe de adolescentes do primeiro período, né? Nós vamos ter uma programação bem bonita também. Nós agradecemos a todos os irmãos e nós vamos encerrar esse momento com oração pela nossa irmã Vilma. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque com grande amor tu nos resgataste, Senhor, e estamos aqui reunidos para o louvor da tua glória. Pai querido, abençoa cada servo teu que aqui está presente, Pai. Dirige-nos em tudo. Que esta escola bíblica dominical esteja, Senhor, no coração de cada um dos teus servos. Não só da diretoria, dos professores, mas, Senhor, cada um sinta-se responsável, Deus, de estar aqui aprendendo, dando testemunho, Senhor, de que é a escola melhor do mundo. Pai querido, abençoa o teu servo que trará a mensagem, para que ele possa encontrar a guarida nos nossos corações. E não apenas fique nos nossos corações, mas possa crescer, frutificar e dar frutos dignos de arrependimento. Para a glória de Deus, Pai, nós te oramos e agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos. A igreja está com a palavra. Meus irmãos, nesse instante nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando nessa manhã. Chegou até nós vários nomes, estamos felizes porque temos pessoas visitando a gente. E à medida que eu for chamando o nome de vocês, por favor, fiquem de pé. Sidneia, por favor. Onde está Sidneia? Por favor, permaneça de pé, seja bem-vinda. Alice Gomes, Eliane Elizabeth, Silene Silva, Zenaide, Paulo César de França. Tenha mais alguém que está nos visitando nessa manhã? Fique de pé, por favor, também para que possamos conhecê-lo. Todos vocês sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer grande tê-los entre nós, um prazer realmente. A igreja ela vai saudar vocês nesse instante. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podemos dizer melhor, mais forte. Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se em casa, literalmente. Deus abençoe. Podem sentar. Meus queridos irmãos, para nós culto é momento de contrição, é momento de alegria, momento de arrependimento, momento de entrega. Entregar as nossas vidas, entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Nós convidamos os irmãos que estão responsáveis por essa parte, nesse instante, e nós louvaremos o nome do Senhor também, através do irmão Josemar, nesse instante, cantando a música de louvor e adoração ao Senhor. Meus irmãos, como foi já dito aqui domingo passado, no próximo ano a Convenção Batista Brasileira ocorrerá em Gramado. Se os irmãos não sabem, mas 60% das cidades de Rio Grande do Sul não tem trabalho batista. E principalmente a região da Serra Gaúcha, que é Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vacaria, Passo Fundo, Caxias do Sul e outras regiões, 70% não tem trabalho batista. E no próximo ano, em janeiro, do dia 3 a 11 de janeiro, a Convenção Batista Brasileira está inaugurando ali trabalho missionário. E é por isso que a Assembleia vai ocorrer ali em Gramado. Os irmãos que quiserem participar daquele evento, podem nos procurar. Eu tenho um pacote de avião e tenho também de ônibus. Se as pessoas quiserem nos procurar, para começar a inscrição, porque as vagas também são limitadas. Fechamos os nossos olhos e vamos subir a graça do nosso Deus. Bendito o Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido.
Nós somos gratos a Ti por este dia em nossas vidas, Senhor. Somos gratos a Ti porque o Senhor, cada dia, cada manhã, o Senhor tem nos renovado para Te servir. O Senhor tem abençoado maravilhosamente a Tua igreja, Senhor, e por isso estamos reunidos em Teu nome. Porque diz a Tua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estás ali, Senhor. Estamos certos, Pai querido, que nesta manhã o Senhor está aqui aceitando, vendo, assistindo os cânticos, os louvores, as nossas orações e a Tua palavra que vai ser lecionada pelo Teu Filho nesta manhã. Pai querido, usa Teu servo, essa palavra que Ele possa transmitir, faça proeza nos nossos corações e vida, Senhor, venha se converter a Ti para a glória do Teu grande nome. Te peço por cada família, Senhor, aqui presente, por aqueles que não vieram, mas o Senhor sabe de tudo. Desperte cada um de nós através do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos Te servir cada dia mais e melhor, porque Tu és, Senhor, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Somos Teus servos, Pai, somos Teus filhos. O mundo está violento, está tenebroso, mas contigo no barco, Senhor, nós venceremos tudo. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, e tudo o Senhor fará pelo Teu povo, e somos Teus servos, Senhor. Abençoe, Pai querido, essas ofertas que vão ser recolhidas, que ela seja maravilhosamente abençoada por Ti, para fazer o Teu trabalho aqui, nesta igreja, em todos os lugares, segundo a Tua santa vontade. Pois, Pai Santo, nós Te oramos, Te agradecendo por tudo, em nome do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina com todo poder e glória, Senhor, para sempre. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor
feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz, meu Senhor. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai, estás nos céus. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, que temos o privilégio de estar na tua santa casa de oração. Agradecemos-te ainda, ó Pai, das pessoas que puderam contribuir para o sustento do teu reino aqui na terra. Tu não precisas de dinheiro, mas tu queres ver a nossa fidelidade. Ó Deus, dá-nos um dia de paz. Abençoa todos aqueles que nos visitam, que eles possam voltar outras vezes e saiam com seu espírito fortalecido em ti. Ó Deus, perdoa nossas faltas, livra-nos de todo o mal, e é em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Buscam paz nas armas e nas guerras, eles buscam paz nos vícios e nas trevas, mas não acham paz, porque estão tão longe de Jesus, a paz, verdadeira paz. Buscam paz em bens e riquezas, eles buscam paz.
Meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E o pastor Nilson foi ontem para o sepultamento do pai de Tarcísio. Ontem à tarde nós fomos e a igreja estava lá, tinha muita gente. E o pastor se emocionou mais do que podia, e por isso não está com os irmãos hoje, não pôde estar. Hoje de manhã ele me convidou até a casa dele e me falou que não estava bem, pediu que dissesse aos irmãos que ele estará conosco à noite, devemos orar por ele. Todos sejam bem-vindos. É uma grande alegria poder estarmos juntos. Uma reunião tão boa e tão propícia para a mensagem que eu tenho essa manhã, que Deus tem para os nossos corações essa manhã. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, de vez em quando acontece isso. Isso é porque eu sou estepe. Sabe o que é estepe, né? Então, estepe. Reserva. O reserva vai substituir o titular de vez em quando. Por isso tenha um pouco de paciência. Mas à noite nós teremos nosso pastor. Irmãos, eu tenho alguns avisos que são importantes que eu não dei no início, mas como eu ia trazer a palavra para os irmãos, eu quero só ressaltar aqui alguns deles que estão no boletim. Você deve ler o seu boletim. 4º encontro da família será no Clube da Caixa no dia 1º de maio. O pregador será o pastor Jorge Josemar. E você tem um encarte aí no seu boletim do culto da família e do valor. Faça a sua inscrição. A nossa previsão é levar 300 pessoas. Eu sei que levaremos mais. Mas estamos pensando em 300. Eu disse lá, olha, quando passar de 300 você começa a contar gente entrando na catraca. A previsão é 300. E é R$10, irmãos. R$10. Dá para a gente ir, passar o dia ali, ouvir a palavra de Deus e se refestelar, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se refestelar. Mas, irmãos, também temos Desafio Jovem e Cristolândia precisando de alimento. Nós ainda não chegamos à cota de 100 quilos. E essa cota devia ser de 1.000 quilos, para que os jovens dobrassem. Eles prometeram que iam dobrar. Se a gente conseguisse trazer 1.000 quilos, eles iam dobrar. Mas a gente não chegou nem em 100 ainda. Precisamos trazer alimentos não perecíveis para abastecer nossas casas de recuperação. Se você não trouxe ainda, procure aí o pessoal que está juntando, está recebendo. Natan, Júlio e Lucas. Natan, Júlio e Lucas. Eu não sei se eles estão aqui hoje. Não. Júlio está lá em cima, Lucas, Natan, os 3 estão lá em cima, muito bem. Então, irmãos, também tivemos essa semana a cirurgia do pastor Apolo. O pastor Apolo é pai de Cláudio, de Marcos Apolo, de Clívia, Cláudia, Cleide, de Aninha, de Érica, que são suas netas. E ele está hospitalizado no Pronto Olinda. Visitamos na quinta-feira e na sexta, foi no sábado, ele fez uma cirurgia, ontem. E aí está, continua precisando das orações dos irmãos. Olha, irmão, nem plano de saúde está bom, viu? Nem plano de saúde está bom. Olha, cheguei lá, o pastor Apolo estava chorando de dor. Terrível dor. E o remédio não tinha chegado, os tubos não tinham sido trocados. Nem plano de saúde está bom, irmãos. Se cuide, não adoeça. Por favor, diga ao Senhor, Senhor, não posso adoecer agora. Não adoeça, faça tudo. Não adoeça. Eu estou pedindo ao Senhor, eu digo, não posso adoecer, Senhor. Não posso adoecer, não dá para adoecer. Nesse tempo,
Nós estamos vivendo uma guerra, irmãos. INSS não serve, não presta. Plano de saúde está no mesmo caminho. Estamos vivendo uma guerra. É tempo de guerra. Tem gente no corredor. Tem uma irmã com o irmão dela, está no corredor. No corredor, parece o corredor da morte. E ele é soro positivo. Está se ultimando. Mas está no corredor, numa maca. Precisamos conhecer esse tempo, irmãos, e fazer alguma coisa para mudá-lo. Mas também teremos a cirurgia do irmão Antônio Oliveira, amanhã, dia 14, e ele pede a oração da igreja. Antônio Oliveira é um homem ativo aos 80 anos. Ele não está aqui entre nós hoje, mas ele carrega água, ele faz um bocado de coisa, ele trabalha, é uma fera. Vai fazer uma cirurgia, eu acho que vai viver mais 100 anos. Se a cirurgia for para consertar alguma coisa, se ele já viveu até os 80 desse jeito, ele vai viver mais 100. Mas vamos orar por ele também. Amanhã é o aniversário de um bocado de gente aqui no boletim. E essa semana foi aniversário de Elias. Parabéns, Elias, e todos os aniversariantes. E amanhã é o aniversário de Ana Cláudia. Vocês sabem que Ana Cláudia, os dias de Ana Cláudia são muito preciosos. Então fazer aniversário é muito bom. Tem aí o telefone dela, liga para ela, se puder visitá-la, tá certo? Ana Cláudia Hitler. Também o irmão João Gilberti está internado e precisa de nossas orações. Ele, Mondário, onde está o Mondário? Ele não voltou ainda para casa não. Está no hospital ainda, lá no Albert Seib. Visitamos ele essa semana e está muito emotivo, também já tem mais de 80, né? Aí, quando a gente chega aos 80, irmãos, tem tanta lágrima pronta que parece que destampa tudo naquela hora, né? Tem gente que é antes. Mas, irmãos, devemos orar por João Gilberto e também por Arnaldo. Arnaldo teve um infarto ontem de manhã. Está na Pronto Olinda. Devemos orar por ele. Ontem foi um dia atípico. Corrido. Ou típico. Eu já não sei mais. Porque todos os dias estão sendo muito corridos assim. Ontem tivemos um infarto, dá até para fazer um tema de um filme. Um infarto, 4 batismos, um funeral e um casamento. Você já viu aquele filme? 4 casamentos e um funeral? Então, ontem foi assim. Um infarto, 4 batismos, um funeral e um casamento. Mas, irmãos, aí o irmão Tarcísio Martins entregou sua vida a Jesus antes de falecer, e ontem fizemos a sua despedida, culto fúnebre, lá no cemitério de Paulista. Também, irmãos, o conselho diretor se reunirá na próxima terça-feira, não será na quinta, será na terça. Também o culto infantil, crianças a partir de 4 anos, de 4 aos 12, todos os domingos das 9h30 às 11h, no 3º andar, culto infantil. Retiro da Unijovem, pregador pastor Eliú Rodrigues, do Cristolândia. Transformadores do mundo, eu cumpro essa missão. 1 Pedro 2,9, R$50 no Sítio Silvânia. Sítio Silvânia, lá em Aldeia. E você também pode procurar Gleice, Thaísa e Ana Clívia para fazer sua inscrição. Culto de oração, os irmãos nós precisamos estar no culto de oração. Mas, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. Tem tanta gente hoje que está aqui entre nós, tanta gente boa, tanta gente famosa. Tem Paulo, filho da irmã Romilda. Paulo é uma grande alegria. Você aqui porque lembra a nossa doce dama, irmã Romilda. Viu? Que de saudosa memória. Faz falta aquela mulher aqui, né? Grande professora de escola bíblica dominical, e nos honra a sua presença também aqui entre nós. Seja bem-vindo. E outros irmãos também. Irmã
TT, cadê ela? Está aqui. Pessoal de irmão Juarez, de irmã Iraci, sejam bem-vindos, todos vocês. É uma grande alegria recebê-los, viu? Sejam bem-vindos. É graça de Deus que está no coração de vocês, também está aqui no nosso, e é muito bom constatar isso, poder estarmos juntos. Bom, irmãos, ontem foi o casamento de Tony Kleber e de Rafaela. E aí, o pastor me chamou para pregar hoje de manhã. Vocês vão ter que ouvir a mensagem do casamento. Não tem jeito, né? A mensagem não chega assim. Eu não sou repentista. Não tem nem viola, não sei nem tocar viola. Mas, irmãos, falar em viola, me lembrei também de uma coisa, irmãos. Caetés é a terra de Lula, lá pertinho de Garanhuns. O missionário me ligou, disse: pastor, pede à igreja um violão. Nós temos quem toque, mas não tem violão. Campo missionário precisando de um violão. Aqui a gente tem violão, tem baixo, tem bateria, tem tudo, tem guitarra, tem tudo, e tem muita gente para tocar. Lá no interior não tem nada disso, irmãos. Se você puder ajudar a Igreja Batista em Caetés, quem puder, quem tiver um violão, você começou a tocar, mas viu que não é a sua praia, não vai continuar, não vai insistir com esse negócio, dedo está duro, entrevado, pega aquele violão, bota uma corda nova e me dá, que a gente entrega. Ou então você vai levar lá no campo, faz uma viagem missionária, vai lá levar no campo, entregar o menino que vai tocar. Vai ser uma grande alegria para eles. Tem alguém aqui, pode me procurar depois, para doar um violão para o campo missionário. Precisa estar em bom estado, em perfeito estado, certo? Claro, se você quiser comprar um novo, deve ser uns R$200, R$250, não é caro. Mas vejamos, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Eu vou pregar uma parte da mensagem que eu preguei ontem, lá no casamento. A partir do verso 24. Eu sei que não vou esgotar esse assunto, porque não tenho condição, não sei falar sobre esse assunto, confesso aos irmãos. Também não vou esgotar por causa do tempo. Também não quero discutir esse negócio, porque não leva a nada. Mas eu quero pregar para os irmãos, me congratular com as irmãs da Escola Bíblica Dominical. Tema muito oportuno. Irmãos, a irmã Ivanise, ela está aqui, Ivanise está aqui. Ivanise veio de Goiás com a ideia, que eu não passei para a mídia ainda, para a mídia fazer um slide, dizendo assim: desligue o celular e deixe Deus falar. Ela trouxe isso lá da igreja de Goiás. Eu não disse à mídia ainda, estou dizendo aqui ao vivo e a cores, porque não me lembrei ainda de dizer à mídia. Faça isso, faça um slide e bote ali na hora do culto: desligue o celular e deixe Deus falar. Deixe Deus falar. Porque se você está preocupado com o celular, você não vai deixar Deus falar. Mas a partir do verso 24 diz assim a palavra de Deus: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus.
Irmãos, aí está o coração da mensagem de ontem no casamento de Tony Kleber e Rafaela. Havia um casal, o apóstolo Paulo estava procurando emprego. Missionário, não tinha uma junta ainda, não tinha ninguém para ajudar ele, as igrejas não estavam mandando dinheiro ainda, e ele estava procurando emprego. Chegou na cidade de Corinto, na segunda viagem missionária, já era missionário, mas não tinha emprego, não tinha como manter o ministério. Eu até já pensei, o que eu vou fazer quando os irmãos disserem, pastor, está na hora de você ir embora. Vou fazer pão. Eu só sei fazer pão. Então vou fazer pão, vou vender pão, pegar um balai e sair por aí. Ó o pão. Espero que os irmãos pelo menos meu pão comprem. Mas Paulo chegou em Corinto, irmão, na segunda viagem missionária, e ele estava precisando fazer algum dinheiro para manter o seu ministério. O ministério dele era pregar nas sinagogas no sábado. A estratégia de Paulo era essa: chegar na sinagoga, estava aquele grupo de homens reunidos, e ele pregava o evangelho ali, pregava Jesus Cristo ali no poder do Espírito Santo. Era esse o trabalho de Paulo. E aí, Paulo precisava de emprego. Ele saiu procurando. O que ele sabia fazer? Paulo tinha um ofício que ele aprendeu ainda jovem. Ele era fazedor de tendas. Ele sabia costurar, fazia tendas. E aí ele foi procurar alguém que naquela cidade fazia tendas, se precisava de um empregado, se precisava de alguém para ajudar. Veja lá, um homem superior como Paulo, né? Agora ele pede um emprego, ele sai para procurar emprego, para manter o ministério. Mas isso é a igreja primitiva, isso é a igreja no começo. E hoje também é assim. Imagine naquela época. Mas irmãos, aí ele encontrou um casal lá em Corinto. Encontrou Priscila e Áquila, um casal que também fazia tendas. E Paulo se juntou com eles. Eles também eram crentes, eram salvos. E eles começaram a trabalhar juntos e pregar o evangelho no sábado. No sábado eles não trabalhavam e iam pregar o evangelho na sinagoga. E eles trabalhavam bem em equipe. E eles juntavam recursos para suas viagens, para suas investidas, para sua alimentação. Eles tinham um planejamento, eles tinham alvos definidos, estratégias, eles tinham metas, eles tinham orçamento. Eles viviam entre metas, recursos e resultados. Era essa família que agora tinha 3. Paulo chegou na família de Áquila e Priscila como um filho. Mas era um filho que logo se tornou presidente da corporação, da microempresa. Por falar em microempresa, essa microempresa ela era doméstica, mas terminou sendo uma multinacional, porque Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, começou como uma empresa doméstica, mas tornou-se uma multinacional de fazedores de tendas, que dura até hoje. Hoje o missionário, ele, quando não é de tempo integral, é conhecido como fazedor de tendas. Eles fizeram escola. Eles montaram uma ação e tornou-se essa ação modelo. Ação modelo. E eles tinham metas, recursos e resultado. Como é o nome disso? Balance Scorecard. Administração de empresa. Meta, recurso e resultado. Toda família deve ter isso. Toda família deve pensar nisso. Quais são as suas metas familiares? Quais são as suas metas pessoais? De onde vêm os recursos? Os recursos vêm do Senhor e vêm do trabalho duro, do trabalho incansável. 95% de transpiração e 5% de inspiração, não é assim que os atletas dizem? 95% de transpiração é suor. O recurso vem do trabalho, o recurso vem do trabalho honesto, do trabalho sacrificial. E
o resultado vem. Fazer o trabalho do Senhor com o Senhor, do jeito que o Senhor é e manda fazer, terá o recurso do Senhor, disse Hudson Taylor. Mas, irmãos, eles trabalhavam com artigo fino, eles faziam o melhor, era um trabalho de qualidade, eles trabalhavam com pele de carneiro, e as suas tendas eram as melhores. Por isso que Paulo encontrou fácil eles em Corinto. Eles tinham um fabrico de tendas e Paulo encontrou fácil ali e foi viver com eles. E eles tinham também mutualidade. Isso são características da família, do casal, que vão ajudar na resistência, na resiliência, na continuação do casamento. O casamento não vai se acabar se há mutualidade, ou seja, ambos são estimulados à livre iniciativa. Há uma iniciativa compartilhada. Ninguém é caçado nos seus direitos. Ninguém é tirado dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que você pensa. Não. E aí, eles valorizavam um ao outro, mas também eles tinham unidade para executar o projeto do outro. Você já viu? Tem gente aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome, mas que a esposa trabalha para o esposo estudar, porque ele vai fazer um concurso e ele vai passar. E aí ele fica cuidando dos filhos. O que tem? Minha esposa ontem veio para a igreja e disse assim, passa a minha roupa, viu? Quando eu cheguei lá no casamento, eu olhei para ela, atrás não estava passada. Não tem nada não, já tinha se sentado. Aí alguém pode dizer, foi porque sentou-se, né? É assim, irmãos. É assim, unidade. É o projeto de cada um, deve ser abençoado pelo outro. O projeto do outro é uma bênção. Isso é uma bênção, isso é família. Eu vou agora me aperrear porque a minha esposa ganha mais do que eu. Eu vou ficar triste com isso, eu vou louvar a Deus. Eu não sou um, como é que chama aquele camarada? Um gigolô. Eu não sou gigolô. Eu sei dos meus valores. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou estudando, eu estou me preparando. Eu vou me alegrar com tudo que Deus está fazendo por mim, meu irmão. Deus está me abençoando, o salário dela é melhor. O que é que tem? O que é que tem? Que besteira é essa? Nós estamos em século 21, menino. Que besteira é essa? Que machismo é esse? Né? Não tem isso. Tem gente aqui na igreja que a mulher é a chefe dele. No trabalho, numa empresa grande. O cara disse, pastor, o problema lá em casa é que minha mulher é minha chefe. E eu sou dos menores dos funcionários. Rapaz, te alegra com isso, rapaz. No dia que ela te demitir, te der uma como é que chama aquele negócio de advertência, baixa a cabeça e vai para casa, rapaz. Chega em casa e diz, mais amor, né? Então, irmãos, a gente tem que viver o tempo, irmãos. Viver o tempo, sem fazer negociata com o tempo, mas viver o tempo. Não faça negociata, não aceite não aceite o inaceitável. Não aceite o inaceitável. Não faça acordo com o diabo. Não faça acordo com o pecado. Com o pecado, nada. Mas o que for aceitável, o que for bom, aceite, irmão. Eles viviam numa unidade perfeita. Eles eram proativos, criativos, modelo de ação. Eles registravam os avanços. Verdadeiros Cássia e Jair, não é não? Verdadeiros Cássia e Jair. Todos os dois trabalham juntos ali naquela empresa. Um para o crescimento do outro, um ajudando o outro, cuidando do outro. É assim que funciona, né? Então, líderes carismáticos, servos e observados. Irmãos, Lucas, não é só Lucas que fala de Priscila e Áquila. Também falam de Priscila e Áquila. O apóstolo Paulo fala em várias cartas. E Priscila e Áquila, irmãos, eles têm algo peculiar. Eles estão sempre juntos. Você já viu alguém citar na Bíblia o nome do esposo e da esposa? Dificilmente, irmãos. Dificilmente.
cita o nome do esposo, geralmente, mas nesse caso eles são um. E todos os textos, em todos os textos você não vai ver Priscila nunca sozinha, Áquila nunca sozinho. E alguém já disse que Eva deu ouvidos à serpente porque Adão estava jogando futebol. Com quem, né? Com quem que Adão? Com a macacada. Everybody macacada, né? Estava jogando futebol com a macacada. Falar em futebol, irmãos, hoje tem clássico. Por favor, pelo amor de Deus, lembra de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O time está jogando lá, você vem embora. Assistir o culto, participar do culto. O Sport e o Santa Cruz não vão dar nada a vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, consciência. Mas alguém já disse que Adão estava jogando futebol, por isso que Eva estava sozinha. E deu ouvidos à serpente. E depois onde é que Adão estava quando o filho Caim matou o filho Abel? Ele não estava presente. Priscila e Áquila, eles estão sempre juntos. Nunca deixe o seu marido sozinho. Tem uma vigarista de olho no seu marido. Nunca deixe seu marido sozinho. Nunca deixe sua mulher sozinha. Nunca deixe. Nunca exponha a sua mulher como se fosse um troféu. Bota uma roupa bem apertada na mulher e sai pertinho dela assim. Que é isso, cara? Que é isso? Que é isso? Tem que vestir bem a mulher, rapaz. Nunca exponha a sua esposa. Tem um vigarista de olho nela. Nunca exponha o seu marido, tem um vigarista. Nunca saia de perto dele. Claro que não tem que ficar doido, né? Não tem que ficar doido. Não tem que ficar doido. Não. Ser esperto. Cuidadoso. Tá certo? Vamos combinar isso. Mas olha, eles são chamados carinhosamente de Priscila. Os pais dela colocaram o nome dela de Priscila. Isso é princesa. Princesinha. Já pensou que carinho, né? E ele, Áquila, pai dele, disse: esse cara vai ser uma águia. Esse cara vai ser um gigante. E ele foi. E ele obedeceu o pai dele, né? Então, meu cunhado botou o nome da filha dele, Priscila Áquila. Que nome estranho, mas a menina está lá, crescendo. Viu? Tá bem, tá aí uma sugestão de nome, não é? Priscila Áquila. E aí uma menina lá no casamento disse a mim assim: pastor, o senhor sabia que eu conheço uma Priscila Áquila também? Como é o nome do pai dela? Aí eu disse, não. Aí eu disse o nome do pai da minha sobrinha, e ela disse, não é o meu, não é a minha conhecida. Mas tem Priscila Áquila, nomes carinhosos, intencionais. Eles são escolhidos intencionalmente, nomeados intencionalmente, estrategicamente unidos, e são citados em todos os textos e são inseparáveis. Essas são as características de uma família que não vai ser diluída. Fica junto. Dos filhos, do cônjuge, fica junto. Marca junto. Não sei qual é a defesa menos vazada dos vários campeonatos que a gente está vendo por aí. Mas marca cerrado, marca junto. A melhor defesa é Duval. Não é não? Quero ver alguém passar por Duval. Está difícil. Está difícil. Eu não gosto desse negócio de futebol, não, mas de vez em quando dou uma espiada. Mas, irmãos, marca junto ali. Marca, fica ali pertinho. Dá trombada. Não faça falta, não. Não precisa fazer falta. Diz que teve 60 faltas no último jogo. E depois no Barcelona e no Atlético teve 7. Que diferença. Aí o cara disse que isso é cultura. É falta de futebol mesmo, né? Mas, irmãos, marque junto a sua família. Guarde a sua família. Guarde a sua família. O Senhor pode abençoá-lo muito, como abençoou Áquila e Priscila. Eu ainda não cheguei na mensagem, viu? Isso é só a introdução. Mas vamos pular aqui alguma coisa e vamos chegar ao que interessa. Irmãos, eles, no texto que nós lemos, 24 a 28 de Atos 18, eles recebem na casa deles um homem
ou eles chamam para a casa deles, chamam na grande, como a gente diz, chamam na grande, para um cantinho, um homem que chega na casa deles chamado Apolo, ou chega na sinagoga chamado Apolo. Apolo é eloquente, é um evangelista, é poderoso no falar, conhece as escrituras, mas ele não conhece ainda o batismo de Jesus, o batismo no Espírito Santo. Ele conhece o batismo de João. O que é o batismo de João? Como eu não sei muita coisa a respeito do batismo no Espírito Santo, eu quero falar mais sobre o batismo de João, e no final eu quero dizer alguma coisa sobre o batismo no Espírito Santo, que nós devemos clamar a Deus para alcançá-lo, para recebê-lo, se é que não recebemos quando cremos. Mas, irmãos, batismo de João. João Batista, ele pregou no deserto. Por que foi que João pregou no deserto? Vocês sabem? Eu também tenho uma ideia. Como vocês, eu também tenho uma ideia de por que João pregou no deserto. João pregou no deserto, irmãos, porque João não podia pregar. Digamos que João chegasse num grupo assim, e começasse a dizer a eles: arrependei-vos e crede no Evangelho, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, arrependei-vos. Todo esse grupo ia pensar: João está falando com aquele grupo, não é conosco. Se João chegasse aqui para essa ala e dissesse: arrependei-vos e crede no Evangelho, é chegado o reino dos céus, essa e aquela alas achariam ele estar falando com aquele grupo. Se João falasse na cidade, se João falasse nos centros urbanos, aí João vai para o deserto, e João joga o seu verbo, o seu grito, o seu trovão, a voz do que clama no deserto, ele joga no deserto. E qual a intenção? É que todos precisam ouvir: arrependei-vos. Eu não sei o que Deus está fazendo conosco, não sei quem escreveu essas lições, mas chegou na escola bíblica agora as lições, foi jogada assim no nosso colo: arrependei-vos. Para uma igreja de crente santo, igreja de gente tão boa assim como nós, como é que vai chegar uma lição dessa? Ô, irmão, vamos devolver. Você não acha que tinha que ter uma lição assim: parabéns? Não. Tem que ser arrependei-vos mesmo. E vai servir para nós aqui, Hernan? Professor, não vai servir para nós, irmã Semês? Meus irmãos, eu estou admirado. Como é que chega para uma igreja como a nossa, tão branquinha: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, vocês têm algum sintoma? Você já viu? Dor de cabeça é um sintoma, não é? Dor de ouvido, dor de cabeça, dor de dente, sintomas. Em João, no capítulo 8, Jesus está fazendo o trabalho dele. Aí chegam alguns fariseus e sacerdotes da época, homens santos, velhos e jovens, aprendizes de santos. Chega um grupo de pessoas e eles arrastam uma pobre mulher pelo pescoço, pelos cabelos. Ele sai arrastando aquela mulher ali assim, e chega, joga nos pés de Jesus. Bah! A lei de Moisés disse que quem for pego em adultério deve ser apedrejado. Aí Jesus baixa a cabeça, começa a escrever, pega uma pedra e diz mais ou menos assim: quer essa pedra? Você quer essa pedra? Quem quer essa pedra para jogar nela? Quer essa pedra?
Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Quem aqui de vocês não tem pecado? Quem aqui de vocês não tem pecado? Quem não tiver pecado aqui, eu vou dar essa pedra para você jogar. Você vai ser o primeiro a cumprir a lei de Moisés. Fica um silêncio de sepultura. E eles vão saindo. Todos saem, dos mais velhos aos mais jovens. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, os aprendizes, todos saem. Fica só Jesus e aquela mulher. Aí Jesus olha para a mulher, bota ela em pé. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, quando um de nós está doente, quando um de nós está em pecado, quando um de nós está no hospital, todos estamos. Essa é a lição. É um sintoma. Um sintoma. O que nós vamos fazer? Vamos absolver todos os que estão em pecado, porque todos nós pecamos. O que nós vamos fazer, irmãos? Aceitar todo tipo de pecado, porque essa é uma geração pecaminosa e porque isso aqui é realmente um pecadódromo. Em Petrolina tem o bodódromo, né? E em Goiás tem o tapiocódromo. Aqui tem o pecadódromo. Então podemos pecar à vontade, porque aqui é o lugar disso mesmo. Podemos agir assim. Podemos e devemos agir como Jesus agiu, irmãos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É um sintoma. Eu sempre imaginei, irmãos, que quando um problema se instala na minha casa, que eu não consigo resolver, esse problema ele me aponta para outros problemas ao redor. Isso é um sintoma. Então todos estamos em pecado. E a lição é para todos. A revista é para todos. Eu vi que Marlone ganhou uma revista. Quem poderia pensar que Marlone é pecador? Mas ele ganhou uma revista. Então todos somos pecadores. Glória a Deus, porque chegou esse entendimento na nossa mente, irmãos. Todos somos pecadores. Não devemos excluir ninguém, mas todos devemos nos arrepender. Isso é inegociável. Não dá, irmãos, para fazer vista grossa no pecado de alguém, de A ou de B, ou de C. Classe A, não, classe A não precisa se arrepender. Classe B também não, porque é classe B. Só os de classe C precisam se arrepender. Quem precisa se arrepender, irmãos? Todos. Quem pecou? Todos pecaram. Apolo conhecia o batismo do arrependimento. Era um homem arrependido. Era um homem que falava francamente a palavra de Deus. Falava com poder, com autoridade a palavra de Deus. Ele tinha se arrependido. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Pastor Josué Campanhã, ele tem feito uma campanha acirrada quanto ao discipulado nas igrejas. Não há mais discipulado nas igrejas. Não há mais discipulado nas igrejas. Ele tem feito uma campanha. Aí ele conta no seu livro. Parece que o nome do livro é Um Chamado para o Discipulado. Ele conta a história de um homem que era professor de escola bíblica dominical, que era diácono, passou a vida toda na igreja. Em determinado momento, aquele homem encontrou-se com um amigo de infância, e foi a maior alegria, e eles foram para um restaurante comemorar o seu reencontro. E ele disse: rapaz, eu agora sou crente da igreja batista. Disse: rapaz, é mesmo? Ah, que bom, rapaz, que bom. Eu também já frequentei, mas
Não dá para mim não, eu sou muito corrido. Aí ele disse, rapaz, tem um negócio para nós aí, um negócio muito bom para nós. Um negócio muito bom para nós. É o seguinte, eu tenho uma empresa pequena, aí eu preciso de você para me ajudar nisso. Eu vou criar uma nota fria, vou pedir mercadoria, vou assinar a nota e tudo, mas eu não vou pagar. E nós vamos nos mudar daquele lugar, daquele espaço onde nós estamos, daquela loja, aquele armazenzinho. Vamos nos mudar com toda a carga, com tudo que nós recebermos, nós vamos nos mudar e vamos ser ricos. Vamos ser ricos. E eu quero você porque você é um cara conceituado e tal, eu quero você porque você é meu amigo, eu procurei você, e eu quero trabalhar com você, e eu quero dar a você essa oportunidade, rapaz. Você vai comprar uma casa, você precisa melhorar esse carro. Rapaz, não dá não, rapaz, eu vou fazer um negócio desse. Não, pense, vai para casa. Tá certo, foi para casa, pensou, voltou, disse, eu quero, topo. Na hora de receber os caminhões com as mercadorias, eles receberam, mas alguém desconfiou do negócio, que aquilo era uma empresa fantasma. Aí, chegou ali, alguém da empresa, uma segurança armada da empresa, o cara também estava armado, deu um revólver a ele pegou o revólver, e ele não sabia o que fazia com o revólver, era crente, professor de escola bíblica dominical. Matou um dos motoristas de um dos caminhões. A polícia chegou e ele está preso. Está preso. Ah, pastor, isso foi uma coisa lá no passado que o pastor Josué contou, mas isso pode ser, nem seja verdade. Irmãos, um dia desse, aqui na igreja, um pai foi preso por causa de coisas que os filhos fizeram. Foi. A polícia desconfiou que ele estava também envolvido em alguma coisa, que ele sabia, pelo menos sabia. Irmãos, não somos tão santos como parecemos. Pastor Hélio Schwartz de Lima, ele disse que na igreja dele tem gente que pega uma Bíblia do outro, leva, depois se ajoelha em casa e diz assim: Deus me mostra, Deus, o que é que tem de errado em mim? Cara de pau. Cara de pau. Como é que o cara mente para Deus, irmãos? Como é que o cara é desonesto a esse ponto de mentir para Deus? O pastor diz a gente assim, você quando lê a Bíblia que tudo estiver certo com você, saiba que está tudo errado. Está tudo errado. Você tem que ler a Bíblia e descobrir que você é pecador, descobrir que está tudo errado, descobrir que você tem que se arrepender imediatamente de tudo. De tudo. Não tem boquinha. Não tem trono para pecador, irmãos. Não tem trono para pecador. Não tem. Pastor, mas o pai do filho pródigo deu um anel a ele, deu um roupão bonito a ele, deu um chinelo novo, matou o bezerro para ele, fez aquela festa toda, e você não faz festa. Não, não é isso não. Não é isso não, irmãos. É que aquele filho pródigo, ele é tudo que nós precisamos ser. Ele chegou assim e disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Irmãos, nós devemos deixar algo que isso era do mundo, irmãos. É do mundo, é o cinismo. Cinismo. Diz que sinusite também é do mundo. Cinismo também é a mesma raiz. Sino e cinismo, vem de sino. Você já viu do que foi que o sacristão morreu? Já ouviram dizer que o sacristão morreu? Quando ele estava lá, batendo o sino, sinusite, caiu e matou ele. Sinusite, morreu de sinusite. Não foi isso? Vocês já viram falar nisso? Tem gente morrendo de cinismo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não mudou. Eu tenho que dizer isso quantas vezes? Quantas vezes a gente vai poder ter de dizer isso?
palavra de Deus não mudou. Você não pode ser um adúltero, uma adúltera. Você não pode ser um mentiroso de carteirinha. Mentira é pecado, irmãos. O mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus. Fui visitar o irmão Roberto Toledo lá no hospital. O filho dele está lá no hospital. Eu fui visitar ele. Ele disse: eu não posso mentir, pastor. Não posso mentir mais. Não posso, tem que dizer a verdade. Eu errei muito. Eu agora não tenho condição de mentir. A mentira chega aqui, mas eu digo: não posso. Não posso mentir. O Espírito não deixa eu mentir mais. Não é assim, irmão? Não deixa mais eu mentir, rapaz. O mentiroso não entra no reino dos céus, irmãos. O evangelho não mudou, irmãos. É o mesmo. É o mesmo evangelho, irmãos. Aí Apolo chega lá e ele conhece essa história. Ele conhece essa história. Irmãos, nós somos bonecos de barro. Somos bonecos de barro com vontade. Bonecos de barro com vontade. Deus criou um boneco de barro e soprou nele a vontade, a sua vontade. E o boneco de barro ficou livre. Aí essa semana eu estava pensando, mas Senhor, veja a minha cabeça. Mas Senhor, por que o Senhor não fez outro boneco? Né? Aquele boneco estava corrompido. Faz outro boneco, Senhor. Não era uma lógica isso? Pegava outro barro, novinho, um outro barro e fazia outro boneco. Soprava de novo. Aí eu pensei isso, eu disse: por que o Senhor não fez isso, né? Aí deixou Adão, corrompido, em pecado, gerar todos nós. Parece até que Deus errou. Mas aí o Senhor, que não me deixa confuso, jamais, me disse assim: todos os bonecos que eu criasse do barro e colocasse vontade neles, cometeriam o mesmo erro do primeiro boneco. Já pensaram? A prova está aqui, irmãos. Nós cometemos o mesmo erro do primeiro boneco. E olha que já faz tempo que o primeiro boneco foi criado. Mas a gente continua, a gente não aprendeu. A maior lição da história é que a gente não aprende lição nenhuma com a história. Qual é a maior lição da história? A maior lição da história é que nós não aprendemos nada com a história, com as lições da história. Continuamos fazendo a mesma coisa, os mesmos erros. Meu pai é diabético, minha avó foi diabética e eu sou diabético. E como bolo, e como tanta coisa. Será que eu estou doido? Será que eu quero perder minha perna também? Eu estou vendo ali o caminho do meu pai, estou trilhando o mesmo caminho. Me ajuda, Elia, por favor. Nilma está tentando me ajudar, mas é difícil. Difícil. Ajudar pecador é difícil, irmãos. Mas, irmãos, eu quero concluir aqui rapidamente dizendo o seguinte. Áquila e Priscila, eles provam que é possível ser casados e servir fielmente a Deus. Você pensa que não dá? Você pensa que não dá para ser casado e servir a Deus? Você diz assim: não, mas eu não posso não, porque eu sou casado. É casado e pode servir a Deus. Está aqui Áquila e Priscila. Eles são casados e podem servir a Deus. Eles são casados e podem ser fiéis um ao outro e a Deus. Eles provam isso para nós. Ambos têm uma experiência pessoal com Deus. Eles têm uma experiência pessoal com Deus, com o batismo de João, com o arrependimento. E eles têm uma experiência pessoal com Deus, com o batismo no Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Eles podem pregar poderosamente. Eles podem pegar um homem como Apolo e dizer assim: você é eloquente, você é sábio nas Escrituras, você é muito bom, mas eu tenho autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer que você não tem o Espírito ainda, que eu posso dizer a você como é que você vai
conquistar, trazer para si do Espírito Santo de Deus. Eles têm autoridade, eles têm uma experiência com Deus. Isso nos falta, irmãos. Isso nos falta. Não adianta fazer planejamento. Pastor tem razão. Não adianta. Metas, recursos e resultados sem o Espírito. Não adianta. Não vai dar em nada. Vamos encher a igreja de flutuantes, de balões. Daqui a pouco, se você abrir a janela, vai correr todo mundo. E vai viver uma vida fora do controle lá fora. Tem que ter o Espírito. O trabalho braçal não os impede de viver o turbilhão de emoções de um viver no Espírito. Eles trabalhavam na sua empresa, mas eles não deixavam de viver o Espírito, as emoções de viver para Deus, eles não deixavam. Não pode, irmão, não podemos dizer assim, mas eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou feito um peão, rodando de um lado para o outro. O que te sustenta, meu irmão, é a palavra. O que te sustenta, meu irmão, é a comunhão com os irmãos, é estarmos aqui juntos. Isso te sustenta. A brasa fora do altar, fora do braseiro, ela se apaga. Não fique em casa. Não fique em casa, venha. A gente está vendo Kátia trazer o menininho dela, o menino fica correndo para lá e para cá, eu acho tão lindo aquilo. Ninguém reclame com aquele menino, por favor, pelo amor de Deus. Deixa ele correr, deixa ele brincar. Deixa ele brincar, deixa os outros correrem também por aí, deixa eles brincar, não tem problema não, irmãos. Mas tem que ter reverência no culto, irmão. Faça isso não, irmão. Deixa o menino correr. Deixa o menino correr, porque a mãe dele precisa ouvir o evangelho, irmão. O pai dele precisa ouvir o evangelho, precisa chegar aqui, a mãe precisa, todo mundo precisa. Então fica aí. Tem que ter ordem no culto. E que adianta a ordem sem ninguém, os bancos vazios? Não, tem que ter ordem no culto sim, mas deixa o menino correr, não tem problema não. Eu assino embaixo, deixa o menino correr. Quem sou eu, né? Mas olha, qualquer coisa bota a culpa no pastor Nilson, foi ele que me chamou, né? Mas para terminar agora, terminando mesmo. Eles praticam juntos a doutrina e sabem passar adiante. Esse é o segredo. Praticar junto é muito bom, mas você precisa saber passar adiante. E passar para Apolo. Você tem que convencer o padre da sua paróquia. Você tem que convencer o pastor. O sacerdote precisa ser crente. E é com o seu testemunho que ele vai ser crente. Mas pastor, não consigo levar nem minha mãe para Cristo. Não consigo levar nem meu filho. Como é que eu vou levar? O padre. Clame a Deus. Peça a Deus o seu espírito. Peça a Deus o seu espírito. Eles são promovidos e você vai ver que eles ficam em Éfeso. No capítulo 18 você vê a história deles mais completa, ou quase, pelo menos do início da igreja em Corinto, em Éfeso. E eles tomam conta da igreja em Éfeso. Aí sai de uma empresa doméstica para uma multinacional. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A família é o lugar onde aprendemos a viver. E hospitalidade é riqueza de coração. Guarde essas palavras, irmãos, e que Deus possa nos abençoar. Mas se há entre nós alguém que gostaria de se arrepender, se há entre nós alguém que gostaria de confessar, sou pecador e eu preciso do Salvador, sou eu que preciso. Sou eu que preciso e eu achei que podia viver assim. Irmãos, há 15 dias atrás a gente foi na casa de uma irmã que ela estava em profunda depressão. E eu, sem saber de nada, disse a ela: arrependa-se dos seus pecados. E ela chorou ali conosco, arrependida. Uma senhora chorou arrependida. Domingo passado ela veio, fez uma confissão pública, entregou a vida a Cristo. Crente, membro da igreja de muitos anos, já foi evangelista,
visitadora. Estou quase dizendo o nome, mas não vou dizer não. Não precisa, né? Mas, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso foi formada por uma pessoa, apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, uma empresa familiar. Eles tinham o batismo de João, o batismo no arrependimento, o batismo no Espírito Santo, mas eles deixaram tudo isso. E lá nos anos 90 do cristianismo, João, o evangelista, está lá preso na ilha de Patmos, carregando pedra, um velhinho com 99 anos, carregando pedra. Aí Jesus diz assim: olha, escreve uma carta aí para a igreja de Éfeso. Diz a ela: vê depois de onde caíste, arrepende-te e volta para o primeiro amor. A mensagem continua a mesma, irmão. Continua a mesma, não mudou. 2014 da era cristã. E a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar uma das nossas músicas. Se você quiser voltar para Deus, se reconciliar com Deus. Estou vendo aqui Tiago e Shirley. Sejam bem-vindos. É bom tê-los aqui entre nós, muito bom. Alegra o nosso coração também. Vamos cantar, irmãos, um dos nossos hinos. Vamos ficar em pé. E se você quer se reconciliar com Deus, esse é o caminho, essa é a hora. Uma hora boa. Uma hora boa, se reconciliar com Deus. Nós tivemos duas cadeirantes no final do ano passado, Lindalva e Zaida. Não sei se Zaida está escutando essa hora, está assistindo pela internet. Provavelmente, se a internet não tiver dado bolo em nós hoje de manhã. Mas Zaida reconciliou-se com Deus. Depois de mais de 20 anos fora do Evangelho, reconciliou-se com Deus. Cadeirante, tetraplégica, não tem os movimentos dos braços e das pernas, tem uma doença degenerativa, vive numa cadeira de roda, mas é uma bênção hoje ouvir aquela mulher falar do amor de Deus. Lindalva, toda vez que a gente vai lá, ela quer pagar a nossa visita. Ela não sabe o que fazer com tão grande amor que Jesus tem por ela. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela fica preocupada porque a gente vai visitar ela. Se alguém como eu, vocês vêm me visitar. Irmã Sônia está dando assistência a ela, discipulando ela. O amor de Deus é assim, irmãos. Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos cantar 207. E se você deseja reconciliar-se com Deus, você sabe o que é zerar? Zerar, deixar o pecado, zerar, pedir perdão a Deus. Deus vai te conceder perdão hoje, para você ser uma nova criatura, nascer de novo. Você conhece o Evangelho da graça de Deus como ninguém, como poucos. Você foi criado no Evangelho, você ensinou o Evangelho a alguém, mas está fora, está fazendo coisa que desagrada a Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, quebre o gelo entre você e Deus. Quebre o gelo entre você e Deus e saia do seu lugar, porque a vida, ela começa depois da morte. Depois da morte começa a vida. Vamos cantar. Essas são minhas auxiliares. Sempre conto com elas. Sou forasteiro aqui em terra estranha.
Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade admirável, impressionante, Senhor, que o Senhor nos dá todos esses anos. O Senhor tem nos abençoado com a sua graça, com o seu amor. Muito obrigado, Senhor Deus. Continua falando ao nosso coração. Continua nos dando, Senhor Deus, poder do entendimento, discernimento, raciocínio, Senhor Deus, para nos arrepender. Continua nos dando, Senhor Deus, sentimento de culpa que o mundo não quer, que a Rede Globo prega contra, que os crentes estão enojando ou enojados com essa mensagem, com essa doutrina. Eu te peço, Senhor Deus, renova em nós esse sentimento de culpa. Renova em nós, Senhor Deus, a necessidade de reconciliação. Renova em nós, Senhor Deus, aviva, Senhor Deus, o teu povo nesse tempo. Desperta o teu povo, Senhor Deus, nesse tempo. Faz a tua obra, Senhor Deus, na vida do teu povo nesse tempo também, Senhor. Como o Senhor fez no passado, como o Senhor fez com Priscila e Áquila, como o Senhor fez, Senhor Deus, com os grandes avivamentos da história da igreja. Aviva-nos, Senhor Deus, aviva-nos. Recebe-nos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar, vamos ouvir o coral. 5 horas, 5h15 mais ou menos, nós estaremos iniciando o primeiro culto à noite. Irmã Rejane, é isso? E aí o coral vai cantar. Irmãos, é só para reforçar o encontro da família. O pastor Edvan falou aqui, mas nós queremos lembrar que temos que ter no mínimo 300 pessoas. Você acha que vai, mas ainda não se inscreveu, a gente não sabe se você vai. Você tem que dar o nome para nós podermos ter realmente aquela quantidade de pessoas que irá participar. Colocamos o dia 1º de maio, porque muitas pessoas pediram, bote no feriado, que a gente precisa ir, porque a gente trabalha dia de sábado. Então vamos agora chegar e fazer a inscrição, porque se não tivermos o mínimo de pessoas, vai ser difícil nós fazermos o encontro, porque nós temos um contrato lá com o local, certo? Eu estou ali fora esperando pelos irmãos. Obrigada. Nilma avisa o coral da igreja que cantará no segundo culto. Haverá ensaio dos homens, né, coral masculino, que retornou, e também um coral feminino. Todas as mulheres que gostarem de louvar a Deus estão convidadas terça-feira, 18 horas.